Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Vamos dar continuidade ao estudo da agropecuária brasileira para finalizar o nosso módulo de estudo. Vocês podem acompanhar aqui no canto superior direito a página na qual se encontra esse conteúdo. Vamos falar aí dos problemas no campo brasileiro. Como nós citamos já em algumas aulas anteriores, no Brasil ainda se tem técnicas mais primitivas aí, como o desmatamento, as queimadas, Tudo isso provoca aí processos erosivos, no solo. Nós temos aqui essa imagem que exemplifica um processo erosivo. Outro problema do campo brasileiro é a estrutura fundiária concentrada, ou seja, nós temos poucas pessoas com muitas terras, com grandes propriedades, grandes extensões de terra. As relações de trabalho do campo muitas vezes são ultrapassadas, não tem toda a proteção da legislação trabalhista. Muitos trabalhadores do campo não são registrados, não possuem registro em carteira e acesso aí a benefícios trabalhistas, benefícios sociais. Os trabalhadores permanentes do campo, esses que têm uma certa proteção, têm um registro, a garantia aí de acesso aos direitos previdenciários, normalmente eles são uma mão de obra especializada, São agrônomos, veterinários, mecânicos, tratoristas. Continuando aí o assunto das relações precárias no campo, o trabalho ele persiste com pequena ou nenhuma proteção legal, como já citado no slide anterior. Nós temos aí quatro grupos de pessoas que trabalham no campo. Os colonos, eles são funcionários permanentes. O pagamento do salário desses colonos é feito parte em dinheiro e parte no direito de usar a terra. Então o funcionário ele é registrado, ele recebe uma parte financeiramente e a outra parte o direito ali de utilizar a terra do proprietário para pecuária ou para agricultura. Nós temos os arrendatários, esse tipo de relação é muito comum na nossa região. Então os agricultores, os proprietários de terra, eles alugam a terra de um proprietário. Como, por exemplo, na nossa região, a cana-de-açúcar, Nós temos também os que são chamados de parceiros. Eles pagam ao proprietário com parte da produção, aí a relação já não é monetária, O parceiro, ele utiliza essa terra para plantação e o dinheiro que advém ali dessa produção, ele utiliza para pagar o proprietário ou até mesmo dar a produção para o proprietário vender. Temos os boias frias, também já foi muito mais comum na nossa região. Normalmente eles moram nas periferias da cidade e eles recebem por dia de trabalho e por produção, pela quantidade. Nós temos aqui uma imagem que exemplifica esse tipo de trabalho. Normalmente essas empresas elas fornecem o transporte, Pegam os trabalhadores na zona urbana e levam até a zona rural para o trabalho. É sazonal porque depende do período da safra. Quando se acaba a safra, esses trabalhadores eles perdem aí o trabalho. Na página 242, nós vamos falar sobre os sem-terras do Brasil. Os sem-terras eles são trabalhadores rurais que lutam para desenvolver suas atividades em uma terra que lhes pertença. Nós temos a Lei da Reforma Agrária, que é uma lei de 1993. Milhões de hectares de terras improdutivas pertencentes a latifundiários que não exploram adequadamente deveriam ser distribuídas a pequenos agricultores. Então, essa legislação é uma forma de democratizar o acesso à terra. Como a gente disse lá no primeiro slide, tem poucas pessoas com muitas propriedades de terra. Então, boa parte dessas propriedades são improdutivas. Então, o objetivo dessa lei é socializar, é democratizar o acesso à terra.
Esse processo de distribuição dessas terras improdutivas, ele acaba sendo muito lento, né? Passa por um processo judicial, tem diversas barreiras, né? E tudo isso gera conflitos, né? No campo, nos locais dessas ocupações, levando até mesmo a mortes. Nós temos aqui ó, o número de famílias que receberam terras, né? A gente observa aqui que no período após a Lei da Reforma Agrária de 1993, né, houve um expressivo aumento aí do número de famílias que receberam essas terras. Nós temos o MST, né, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, e eles têm promovido diversas ocupações em fazendas, né, há alguns anos já. Normalmente a gente costuma verificar, às vezes, nos noticiários da TV, né? Então, a retirada dos integrantes por ordem judicial causam conflitos, porque essa terra é ocupada, normalmente o proprietário não concorda com essa ocupação, ele entra com um processo judicial, né, e aí quando se é determinada a reintegração de posse, né, a utilização até mesmo de profissionais da segurança pública, que vão até o local para retirar os ocupantes, né, e normalmente gera-se muito conflitos nesse processo. Continuando aí o assunto do sem terra, né, como nós dissemos, a aplicação dessa lei, né, é muito lenta e durante todo esse processo, que leva-se anos, né, então o MST ele acredita que as pessoas têm direito de ocupar as fazendas consideradas improdutivas, né, antes de que se finalize esse processo. Então essas áreas improdutivas, elas são ocupadas por essas pessoas, né? Nós temos aqui uma imagem, provavelmente, de um processo de reintegração de posse. Nós temos aqui os trabalhadores sem terras, né, e os profissionais da segurança pública. Por outro lado, os donos das fazendas, eles justificam que essa ação da ocupação das suas terras improdutivas é um crime, né, contra o patrimônio, e eles acreditam que esses trabalhadores deveriam ser penalizados na forma da lei. Nós temos aqui o símbolo, né, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil. Pessoal, com isso a gente encerra esse assunto dos trabalhadores sem terras. Nós vamos falar agora aí da modernização da agricultura. Vocês podem acompanhar aqui na página 244. Lembrando que o contexto da nossa aula é a agricultura, a agropecuária brasileira. Nós vivemos um momento de grande avanço tecnológico no campo, né, com um incremento aí de bastante tecnologia no campo nos últimos anos. Nós podemos observar nesse gráfico aqui, por exemplo, a utilização de tratores, né, desde o período de 1960 até 2015. Nós verificamos aqui um significativo aumento dessas máquinas no campo. A utilização de outras tecnologias também cresceram muito, como adubos, rações para animais, a eletricidade, né, chegando aí a quase toda a propriedade rural, as sementes selecionadas e o uso das máquinas, né, colhedeiras. O Brasil, ele é o quarto mercado mundial de insumos agrícolas, né? Nós temos aí China, Índia e Estados Unidos entre os três maiores. Nós temos aqui as milhares de toneladas de agrotóxicos utilizados de 1980 até 2010. A gente pode perceber, né, o quanto aumentou o uso desse tipo de tecnologia. Esses dados são fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A utilização dessa tecnologia no campo, ela acaba alterando aí a paisagem natural, a paisagem rural. Há uma diminuição também dos camponeses, né, que são esses trabalhadores rurais, então eles acabam tendo que migrar para as cidades. As máquinas, elas acabam substituindo a mão de obra humana, né, no preparo da terra, no semeio, até mesmo para adubar e para fazer a colheita. Então, todas essas funções eram realizadas pelos camponeses, agora nós temos máquinas aí que substituem. Então, essa modernização no campo, ela aprofundou a relação entre o campo e a cidade. Então, as propriedades rurais acabaram ficando cada vez mais dependentes dessa relação. Os produtos mais consumidos atualmente, né, que os consumidores, nós compramos, às vezes no supermercado, por exemplo, eles passam por um processo de industrialização. Nós temos aqui uma imagem que ilustra, por exemplo, um extrato de tomate, né, um produto
vindo aí da agricultura, mas que passa por um processo de industrialização, né, utilização de conservantes. Nós temos aqui também o milho verde, em conserva. Então, as fazendas elas acabam dependendo das indústrias, essas indústrias ficam no meio urbano, como, por exemplo, a produção de máquinas, como tratores, né, de adubos, né. Então, acontece, então, atualmente uma relação mais próxima, mais intensa entre o campo e a cidade. Nós temos aí na apostila de vocês, na página 245, vocês podem observar a utilização do termo agroindústria e agronegócio. São termos criados para se referir a essa relação entre a indústria e a agropecuária. Com o aumento dessa relação aí, nós temos o surgimento e a expansão das empresas transnacionais também nesse ramo, que elas compram a maior parte da produção dos fazendeiros. A exemplo dessas empresas, nós temos a Nestlé, a Sadia, a Kellogg's. Aqui nós temos exemplo de 2 produtos, né? Um cereal da marca Kellogg's e nós temos aqui um leite condensado da marca Nestlé, para que a gente possa observar aí a presença desses produtos transnacionais, né? De empresas transnacionais no nosso cotidiano. Quando nós falamos aí da industrialização desses produtos, nós não podemos deixar de lembrar do impacto na saúde também. Então, o uso desses produtos industrializados, né, a utilização deles, prejudica o bem-estar diário, uma vez que ele utiliza aí de conservantes, né, de processos químicos na composição, então não é mais um produto natural consumido direto da natureza. Eles podem provocar, por exemplo, o aumento de risco de problemas de saúde, como problemas no coração, colesterol alto, obesidade, até mesmo aumenta-se a incidência de câncer e alergias através do consumo desses produtos industrializados. Nós temos aqui exemplos de alguns produtos industrializados, né? Nós temos aqui um famoso salgadinho, né? Nós temos aqui uma bolacha ou um biscoito, como diz no Rio de Janeiro, né? E nós temos aqui o exemplo do que seria uma alimentação mais saudável, né? Um prato colorido, com fontes aí, de fibras, proteínas, a utilização aí de alimentos naturais. Vamos falar aí das principais produções brasileiras. Segundo o IBGE, os 10 produtos agrícolas que mais se destacaram no Brasil em 2015, nós temos aqui a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o feijão e o arroz, entre os que têm maior área plantada. No entanto, ter a maior área plantada não significa que vai se ter a maior quantidade produzida. Nós temos aqui, por exemplo, a cana-de-açúcar como a que tem mais quantidade produzida aí, né? E o valor da produção também não está diretamente relacionado com a quantidade produzida ou com a área plantada, certo? Por exemplo, a soja ela tem uma quantidade produzida bem menor do que da cana-de-açúcar, mas o valor em reais dessas negociações é maior do que da cana-de-açúcar. Ainda aí sobre as principais produções agrícolas no Brasil no ano de 2014, nós temos aqui, por exemplo, na legenda arroz. Então, esses estados na cor verde são os estados que têm as maiores produções de arroz, com destaque para o Rio Grande do Sul, 67% da produção nacional de arroz vem do Rio Grande do Sul. Os estados na cor laranja, nós temos aqui os produtores de feijão, nós temos destaque aqui para o estado do Paraná, com 25% da produção nacional. Falando ainda aí das produções agrícolas do ano de 2014, nós temos a cana-de-açúcar. O estado de São Paulo produz aí 51% da produção nacional de cana-de-açúcar. E nós temos em vermelho os estados produtores de soja, com destaque para o Mato Grosso do Sul, com 30%. Nós temos também a produção de milho, na cor amarela, com destaque também para o Mato Grosso. Desculpa, que é o estado do Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, como eu disse anteriormente. Vamos falar aí dessas produções. Aqui nós temos uma imagem que mostra a produção de feijão. Ela tem grande concentração no sudeste e no sul do país e tem tido um crescimento recente no Brasil. O arroz, que é um alimento básico, né, do prato brasileiro, a totalidade da produção nacional se dá praticamente em 5 estados, que são esses listados aqui: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Nós temos também a produção da cana-de-açúcar. Ela chegou ao Brasil introduzida na região Nordeste e hoje São Paulo é o principal produtor. Vocês podem acompanhar nas imagens ao lado
Essas imagens ilustram essas produções das quais nós estamos falando. Nós temos a soja. Ela foi cultivada originalmente no sul e migrou nas últimas décadas para o centro-oeste. Como nós vimos no mapa anterior, o estado do Mato Grosso é o maior produtor. Nós temos o milho, que é uma matéria-prima industrial que está entre os mais importantes produtos agrícolas nacionais, com destaque aí para a produção no Paraná, no São Paulo e Minas Gerais. Lembrando que o milho ele é utilizado aqui no Brasil para o consumo humano e em diversos países da Europa ele é utilizado apenas para o consumo animal. Pessoal, aqui nós finalizamos o módulo. Nas próximas aulas nós vamos realizar algumas atividades nas videoaulas e eu oriento os alunos que ainda não buscaram a apostila do segundo bimestre comparecerem à escola no horário adequado para retirar as apostilas. A nossa aula termina aqui e bons estudos.